são os dois pilotos que irão disputar aí o título na principal categoria da CB300R. A gente tem também a categoria Light com Maurício Venhoven com 120 pontos, Alexandre Nogueira com 84, mas nessa categoria o Maurício já é o campeão antecipado da categoria Light. Então os pilotos que vão largar na frente são Igor Kalura na primeira colocação, Alan Aguiar na segunda, Pedro Sampaio na terceira, Fabiano Vaz na quarta colocação, Rafael Portaluppi na quinta, Duende na sexta, Marlington dos Reis Teixeira na sétima, Sagui em oitavo, Guilherme Michelin na nona colocação, Dinarte Rizeri na décima colocação. Ao meu lado são 25 pilotos, ao meu lado está Francisco Maceto, Chicão, que é professor do Moto School, piloto de moto velocidade, vai estar acompanhando com a gente, né, Chicão? Promessa de muita expectativa nessa categoria. Pois é, Jean, um grande abraço para os amigos do superbike.com.br que acompanham essa corrida conosco. E o bacana dessa categoria CB300 é que ela é subdividida em Pro e Light, e hoje em especial, pelo fato da gente estar disputando aqui em Santa Cruz do Sul, a gente vai ter a participação de alguns pilotos do GP Gaúcho, lembrando que quem pontua para o Pirelli Mobile Superbike são apenas as categorias Light e Pro. Os pilotos do GP Gaúcho eles têm uma pontuação separada para o campeonato, não computam pontos, não contabilizam pontos para o campeonato Pirelli Mobile Superbike, porém todo o grid é formado junto, todo mundo corre ao mesmo tempo, e aí o cômputo, a contabilização dos resultados é feita de forma individual para cada subcategoria dessas. Um dos grandes destaques esse ano da CB300 é que é o primeiro ano dela, com patrocínio e subsídio da Honda, então todos os pilotos que ingressaram nessa categoria tiveram motos subsidiadas, e novamente, né, por ser uma categoria monomarca extremamente rígida em seu regulamento, o que vai privilegiar vai ser o talento dos pilotos. Legal, Chicão, promessa de muita emoção nessa categoria, como ele destacou, monomarca, ou seja, todos os pilotos utilizam a mesma motocicleta, no caso a Honda CB300R, e que por sinal a moto foi muito bem adaptada aí para as pistas, uma moto comum vendida nos concessionários. E a promessa de muita emoção, já que todos os pilotos utilizam a mesma moto. Vamos ver a atuação do pole position Igor Kalura, piloto muito rápido e que venceu 4 de 5 etapas, sendo na terceira etapa ele ficou na segunda colocação. O Igor também fez todas as pole positions até hoje, com a sexta pole position nesta etapa gaúcha. Tá ali bandeira verde passando atrás, bandeira vermelha saindo da frente, vai acender a luz do farol de largada, vamos acompanhar, luz vermelha apagou, largaram os pilotos, vamos ver como é que se saíram os líderes, os pilotos da primeira fila. Parece ali que o Igor largou muito bem. Já vem para a primeira curva o Igor na ponta. E olha como eles freiam lá dentro, tirou agora a mão o Igor, enfiou a mão no freio dianteiro, inclinou para a primeira curva, muita disputa aí, 24 pilotos na pista. É um grid bastante volumoso, em geral nas corridas da CB300 a gente vê os pelotões muito bem definidos, né? Então todo mundo anda muito próximo, com exceção do Igor, que por característica própria ele já dispara na frente e não deixa ninguém tomar a primeira posição dele, mas os pelotões seguintes eles são sempre muito embolados, então o piloto aprende a andar no meio do bolo e tem que saber se virar nessa, né, Jean? É verdade, é aquilo que a gente estava dizendo sobre o aprendizado nas categorias de base como essa, além de ter um custo, uma acessibilidade subsidiada pela fábrica e uma
um custo baixo, relativamente baixo, os pilotos aprendem a andar muito forte, aí andar embolados, aprendem a troca de vácuo, a constante troca de vácuo, uma frenagem com 4, 5 companheiros muito próximos, enfim, é todo um aprendizado que às vezes custa um pouco mais nas categorias superiores em termos de cilindrada, mas não em termos de emoção. Então a gente vê aí os pilotos bem colados, o Igor já conseguiu meio segundo de vantagem ali. A gente vê as motos inclinando bastante também, né, Chicão? E a disputa pela segunda posição entre o Fabiano Vaz e o Marlington Teixeira, né? Que o Marlington é um piloto local, o Fabiano também é um piloto local. Aqui eles conhecem o traçado, então eles levam certa vantagem por quem não está habituado, assim como os pilotos paulistas, a trabalhar, a correr em Santa Cruz do Sul. Então quem é da terra conhece melhor os segredos da pista. E é uma pista muito técnica, né, Chico? É verdade, a pista de Santa Cruz, ela tem, apenas para informação técnica, 3.530 metros, são 14 curvas, exatamente 7 para cada lado. O desgaste de pneus ele é uniforme, né? Ao contrário, por exemplo, de uma pista como Interlagos, que tem mais curvas para a esquerda, ou Curitiba, que tem mais curvas para a direita. E isso permite com que os pilotos até abusem um pouquinho mais dos seus equipamentos no final da corrida, já que o desgaste é praticamente uniforme. E o traçado é muito importante também. A gente vê eles entrando agora nesse trecho de menor velocidade, que é a curva do capacete de Tassim, e a gente percebe que os pilotos inclinam bastante as motocicletas, mesmo que elas tenham só 300 cilindradas, seja uma moto de baixa cilindrada, mas que tem um desempenho muito bom. Essas motos chegam aproximadamente a 180 km por hora, elas são calçadas com pneu Sport Demon Pirelli MT75, que tem um grip muito bom, e a gente pode estar conferindo isso. Só as imagens já dizem tudo, né, Chico? É verdade, muita gente às vezes nos pergunta como que faz para inclinar tanto a moto. Bom, primeiro, né, muita técnica, muito treino e, obviamente, um equipamento bem adequado, um pneu bem adequado. Olha o Pierre aí. Pierre Baltucci já deu um passeio ali na grama. É o preço que se paga, né, Jean? Abusando, saiu da pista. Os pilotos, por ser uma categoria monomarca que ela não privilegia a velocidade final, tem que andar no fio da navalha. Tem que andar no fio da navalha. O que vai fazer diferença entre um piloto e outro é justamente aquele cabelinho que você espera a mais para poder frear, ou que você antecipa na aceleração, né? É isso que faz a diferença. Por isso que a escola dos pilotos nas categorias de base, ela é muito importante e faz toda a diferença para o piloto, para a formação do piloto. É verdade. A gente já vê ali o Igor Kalura tá com uma distância de 1.2, 1 segundo e 2 décimos para o Marlington e o Fabiano Vaz. Parece que os pilotos estão se aproximando ali do Igor Kalura. O Igor Kalura tem uma vantagem grande no campeonato, 20 pontos sobre o Pedro Moraes. E essa disputa aí parece que realmente não vai acontecer hoje. O Igor já tem uma vantagem muito grande e o Pedro Moraes ele não está presente nesta etapa. O Pedro, aliás, o Pedro ele está na 8ª colocação, né? Então o Pedro Sampaio aí na 8ª colocação não consegue superar por enquanto a colocação do Igor Kalura. Exatamente. Isso acaba meio que, se o Igor souber aproveitar e meio que correr com o regulamento embaixo do braço, ele se sagra campeão apenas administrando, precisando exclusivamente chegar na frente do Pedro. Até mesmo porque ele tem 3 posições na frente do Pedro, né? Dentro do Campeonato Pro CB 300R está o Igor Kalura em primeiro, no Pro está o Diego Galhardi em segundo e o próprio Pedro Sampaio em terceiro. Como a gente falou, como são muitas vezes o amigo do superbike.com.br vai enxergar a corrida de um jeito e a pontuação de outro. Por quê? Justamente todo mundo corre junto, é uma corrida uniforme para as 3 subcategorias que estão acontecendo simultaneamente, porém as pontuações são diferentes. Hoje o Pedro está na 8ª colocação, porém dentro da subcategoria Pro ele está em terceiro. É essa a diferença
porque às vezes pode confundir o nosso amigo que está assistindo pela internet. Isso faz com que o Pedro ainda não alcance aí a pontuação do Igor Kalura. Já na categoria Light, a gente tem o Maurício Vanhoven, que foi o campeão já por antecipação na etapa de São Paulo, disputada no dia 1º de junho. Então a gente tem aí o Maurício Vanhoven, que não está mais precisando somar pontos para tornar-se campeão. Ele já é o campeão da categoria CB300 Light. Maurício Vanhoven, popularmente conhecido como Maurício Sagui. O Sagui, ele está na 10ª colocação na geral, né? Então ele realmente tá tranquilo, tá pilotando, tá fazendo aquela pilotagem, tá fazendo feijão com arroz ali, né? Tá levando a corrida em banho-maria, como a gente costuma dizer. Bastante depois, com certeza, o Maurício Sagui. E uma coisa bacana, Jean, assim, quem nos assiste pelo superbike.com.br às vezes fica perguntando, poxa, como que eu faço para ser piloto, né? É muito complicado, tem muita gente que pensa que esse tipo de esporte é algo inacessível para a maioria da população. Obviamente não é um esporte popular, ele tem o seu custo de manutenção, óbvio, tudo que cheira gasolina custa caro. Como todo esporte é motor, né? Exatamente, cheirou gasolina custa caro. Mas, em particular esse ano, pelo subsídio da Honda, se você fizer alguns cálculos, 6 etapas, por exemplo, em torno de R$ 1.800 a inscrição anual, tira uma média de R$ 300 por etapa, você faz o custo da motocicleta, caso você não tenha, em torno de R$ 8.500, mais alguns custos iniciais de pneu, por exemplo, em torno de R$ 300 por etapa, mais alguns custos adicionais, tirando o valor da moto. De moto por um preço bem acessível, né? Você não gasta R$ 1.000 por etapa. Então, somando o valor da moto com o valor dos custos individuais de cada etapa, você tem um orçamento anual de R$ 14.000, o que não é nenhum abuso para a nossa situação econômica. E o que dá, obviamente, aquela sensação de sou esportista, tenho a capacidade de encarar um esporte desse nível e aprender, né? E só de estar aí já sou um vencedor, né? É legal. E também aprender bastante, já que essas categorias de base elas trazem isso. A gente vê ali um pelotão muito grande e tá aí a disputa pela 4ª colocação do Galhardi, do Alan Aguiar, os pilotos muito rápidos. E o interessante a gente dizer também, né, Chico, que a presença da categoria CB300R, assim como da CBR600F, são categorias muito bem-vindas, já que essa no caso é a de entrada, a CB é o passo entre essa e a categoria Super Sport 600 RR, que é uma categoria mais agressiva e mais cara também. Então, muito importante para o esporte brasileiro. Não tenho dúvidas, a moto velocidade é o esporte a motor hoje que mais cresce no Brasil. Opa! Tombo! Vamos ver aí, ver que piloto que é o Alan Vanhoven. Sagui. Não, perdão. É o Alan, eu confundi com o Maurício. E a gente pode notar no replay agora, Jean, aqui ó, na 5ª colocação, desculpa, Chico. Imagina, é o típico erro clássico que por ser uma Copa monomarca, o piloto vai querer frear lá na última gota. E muitas vezes ele vem freando com a moto inclinada, segura o freio com a moto inclinada, a moto perde a frente, escapa e aí fim de prova para, no caso, o Alan Vanhoven. É verdade. A moto perde o grip ali, muita disputa, e aí faz com que o piloto freie lá dentro, né? Olha que bela disputa, esses 5 pilotos, um buscando o vácuo do outro. Olha só que belíssima. É a disputa pela 4ª colocação. A gente tem 5 pilotos aí disputando a 4ª colocação, dentre eles. Isso é uma escola, Chico. Isso que é interessante. Isso é vai passando o outro. Você chega numa frenagem, tem 3, 4 pilotos para frenar junto com você no final da reta. Vai bater carenagem, você vai trombar. Vai aprendendo a dar espaço, vai aprendendo a também conquistar o seu espaço e o espaço da motocicleta na pista. Traçado ajuda muito, essa experiência de estar andando com todos esses pilotos também traz vários aprendizados, entre eles o traçado, aceleração, frenagem.
e conhecer o equipamento, né, Jean? É querer levar o equipamento até o limite, já que o equipamento não é um equipamento que te oferece toda aquela potência como uma Superbike. Você tem que ser o piloto suficiente para poder explorar aquilo que o equipamento te oferece. E olha aí, ó, na quarta colocação, o Alan acabou espalhando um pouquinho, ó, já veio o Gagliardi por dentro e já roubou a quarta colocação. É muito bonita a disputa, Diego Gagliardi, Rafael Eidit, a gente vê ali o Rafael Portaluppi também, vários pilotos no mesmo segundo, estão virando na casa de 1:45. Todos os tempos muito próximos. Olha, né, Jean? Uma disputa dessa aí cansa, hein? Nessa pista que exige bastante, de um lado para o outro, curvas em altíssima velocidade, né? A gente vê ali a sequência de S, olha só, um tirando do vácuo do outro, o vácuo na moto, para quem acha que é o contrário, o vácuo na moto faz muita diferença, chega até aumentar o giro da motocicleta, e isso é perceptível pelo piloto, tá? Ele vê ali o giro até aumentando um pouquinho a hora que ele entra no vácuo e tira para fazer a ultrapassagem. A gente está vendo isso acontecer, faltam 2 voltas, ó, que final eletrizante aí na disputa desses pilotos. E só um parênteses, já, em função desse acidente do Alan no final da reta, esse trecho tá com bandeira amarela, então o amigo internauta vai ver que em alguns pontos alguns pilotos estão devolvendo posições, ó, estão pedindo para o piloto atrás passá-lo, porque no procedimento de bandeira amarela, apenas um ponto, onde no caso tem um acidente, que aí está o Alan, que precisa ser removido, o acidentado, ele precisa ser removido, mas isso não atrapalha a disputa, a única exigência que se tem é não se pode ultrapassar. Então quem eventualmente ultrapassou um companheiro, um concorrente nesse ponto, é obrigado a devolver a posição para que a direção de prova não faça punição em cima dele. A gente já vê o procedimento de safety car, né, que é o procedimento que faz com que os pilotos não tenham que sair da pista, mas eles se mantenham numa velocidade muito menor, 30% do que eles mais alto do tempo que eles viravam, e aí eles são obrigados a tirar a mão. Vamos acompanhar o procedimento, que é um procedimento de segurança, então vamos acompanhar aí o atendimento com o Alan. A diferença básica do procedimento safety, para o nosso amigo que não conhece, do procedimento safety para uma bandeira amarela simples, é que durante o procedimento de bandeira amarela, apenas um ponto da pista é proibido haver ultrapassagem. No caso do procedimento safety, tem que entrar um carro para resgatar algum piloto que pode estar sofrendo algum tipo de risco, e aí todo mundo acaba se juntando, porque ninguém pode ultrapassar ninguém. Vocês podem reparar que todo o pelotão está unido, está todo mundo muito próximo, justamente por essa proibição de ultrapassagem. É o procedimento de safety car conhecido nas provas a motor de todo mundo, só que não tem o car, né? Exatamente. O carro não está lá, quem faz essa função é o líder da prova, ele que diminui e dita a velocidade implantada ali naquelas voltas de procedimento, ele tem que diminuir a velocidade, é isso que o Igor Kalura fez. Vamos ver se esse procedimento termina antes do término da prova, para que esses pilotos voltem a acelerar. Se não voltarem a acelerar, termina assim. No caso, o Igor Kalura torna-se o campeão da categoria principal, que é a categoria Pro, e na Light, assim como a gente já tinha dito, o Maurício Vanhoven já é o campeão. Então os pilotos aí em baixa velocidade, né, eles são obrigados a seguir o primeiro colocado, não podem fazer ultrapassagem. Esse é o procedimento de safety car. Provavelmente a gente vai acabar a prova em procedimento safety, porque pelo regulamento, para que você possa ter a aceleração, a retomada do ritmo da prova, você tem que ter uma volta seguinte após o término do procedimento de safety. Já foi anunciado aí pelo GC que a gente teria apenas uma única volta, então provavelmente a gente não vai ter tempo de reacelerar. Vamos acabar aí a prova no procedimento safety, e com isso a vitória fica com o Igor Kalura, piloto de São Paulo. Tá ali, bandeirada para ele,
seguido por Mariton dos Reis Teixeira, na categoria Light do Campeonato Gaúcho, Fabiano Vaz em terceiro, Diego Galhardi em quarto, Alan Aguiar em quinto, Rafael Eid em sexto, em sétimo, Rafael Portalupe, oitavo, Pedro Sampaio, nono, Duende, em décimos, Maurício Sagui. Ali o Igor Kalura, sinalizando ali primeira colocação. Parabéns pro Igor, campeão 2012 do Pirelli Superbike, categoria Honda CB300R. A gente vê os 5 primeiros colocados da prova e nesse caso, categoria Pro, Igor Kalura, Diego Galhardi, Pedro Moraes, Oswaldo Duende, Rubens Pacheco, são os pilotos que completaram aí o pódio e estão fazendo a festa da champanhe. E o Igor que veio da categoria das 250, quando ainda existia a 250 multimarcas. E o Igor que é um piloto extremamente talentoso. Muito bom mesmo, um piloto realmente extraordinário. E tá aí, na categoria 300 Lights, Maurício Sagui, que é o Maurício Venhoven, ele foi o campeão antecipado já em São Paulo da categoria, ainda assim venceu aí em Santa Cruz, no Sul. Maurício Sagui em primeiro, Murilo Grandino em segundo, Alexandre Nogueira em terceiro, Eduardo Akama em quarto.